Os fundos DI de renda fixa voltaram a chamar a atenção dos investidores depois que o Banco Central decidiu retomar o processo de alta dos juros, numa tentativa de conter a evolução da inflação. E pelas projeções dos economistas, pelo menos até o final do ano a taxa deve continuar subindo. Mas isso significa mais ganho para os investidores? Convidamos Bolívar Tarragó Moura Neto, vice-presidente de ativos de terceiros da Caixa Econômica Federal, eleita a melhor gestora de fundos de renda fixa pelo Guia Exame de Investimentos Pessoais 2008, para conversar conosco sobre as perspectivas para os próximos meses. Bolívar, os fundos DI e os de renda fixa devem acompanhar a evolução dos juros? Não, os fundos DI, seguramente, com essa alta da taxa Selic, como são fundos predominantemente pós-fixados, eles aproveitam naturalmente a alta da Selic. Já os fundos de renda fixa depende muito das expectativas de juro futuro. Então, se as expectativas continuarem prevendo altas de juros, isso também pode afetar, aí, dependendo do movimento das expectativas, positivamente ou negativamente, os fundos de renda fixa. Como vocês veem isso? Acreditam que realmente no ano que vem vai ter uma estabilidade ou uma queda nos juros? O cenário que a gente trabalha é um cenário de alta da taxa até o final do ano, depois um período de estabilidade e depois um período onde a taxa Selic comece a cair. O nosso entendimento, e aí os fundamentos da economia brasileira, eles não justificam uma taxa tão elevada como a gente tem hoje. Então, a taxa, na realidade, foi elevada em função do repique inflacionário nesse ano, mas no longo prazo, dados os bons fundamentos da economia brasileira, não há justificativa para manter taxas reais de juros nos patamares que a gente tem hoje. Então, a nossa avaliação é de que no longo prazo essas taxas devem recuar, voltar aos níveis que estavam lá no início do ano, ou até menor. E se isso acontecer, seguramente isso vai ter um impacto inicialmente positivo sobre os fundos de renda fixa. Como que vai ser esse impacto? Explica pra gente. Não, porque o fundo de renda fixa, como ele tem um percentual do seu ativo em papéis ou pré-fixados ou indexados à inflação, no momento que as taxas futuras caem, tá, esses papéis que hoje estão com uma taxa real de juros muito alta, eles ganham, eles aumentam de preço na realidade. Isso beneficia os fundos de renda fixa. Então, se ocorrer esse movimento, os fundos de renda fixa no ano que vem devem apresentar um desempenho bastante bom. Em contrapartida, os DI devem ter um desempenho um pouco inferior. Isso, em contrapartida, o DI, em função de que ele responde aos movimentos diretamente da taxa de juros, se a taxa começar a cair, os fundos DI devem começar a perder um pouco de rentabilidade. Então, para quem tem a projeção de deixar o dinheiro por longo tempo, é melhor o renda fixa. Para quem tem condição de deixar o dinheiro do longo tempo e que acredita nesse cenário de que a taxa de juros deve cair logo a seguir, o fundo de renda fixa é uma boa oportunidade, porque no momento que as taxas futuras caírem, a rentabilidade dos fundos serão beneficiadas. E quando que vale a pena, então, deixar no DI? O DI vale a pena se em duas hipóteses. Primeiro, em função do prazo, ou seja, se eu vou deixar o recurso por um prazo curto, tá, e nesse prazo curto se espera que a taxa de juros continue crescendo, esses fundos daí eles ganham com esse crescimento da taxa de juros, então o investidor se beneficia desse movimento. Tá? E, claro, se o investidor também acredita que as taxas não vão cair no futuro, o fundo DI continua sendo uma boa opção. Ok, obrigada. Obrigado.